Ontem foi divulgado, foi revelado o resultado do julgamento, em primeira instância, ao menos, do caso do Ninho do Urubu, que vitimou 10 meninos da base do Flamengo que morreram no incêndio no CT do Flamengo, isso em 2019. Eles morreram vítima do incêndio porque pegou fogo e eles morreram sufocados pela fumaça. São 10 meninos que não tinham nem 18 anos, que jogavam na base do Flamengo, e eles morreram. Ao longo desses anos aí, muitas idas e vindas à justiça, o Flamengo acertou do ponto de vista financeiro com as famílias, as indenizações para as famílias das vítimas, mas ontem saiu o resultado do julgamento na esfera criminal. E eram 7 acusados por esse crime, por esse assassinato que aconteceu no CT do Flamengo em 2019, e todos eles foram absolvidos. Um total de 0 culpados nessa tragédia, que é uma mancha inapagável da história do futebol brasileiro, não só da história do Flamengo, mas da história do futebol brasileiro. Uma das tragédias envolvendo o futebol mais terríveis que a gente pode ter vivido, quando morreram 10 meninos dentro de um CT, estavam sob a tutela do Flamengo, e lá morreram depois de um incêndio que aconteceu lá. Então, o que fica da história é que 7 indiciados foram absolvidos ontem pela Justiça do Rio de Janeiro, pelo menos em primeira instância, por falta de consistência nas acusações, o que quer que seja, eles foram absolvidos. Aqui, nessa mesa aqui, não existe nenhum advogado de formação, mas aqui existem 4 cidadãos, como existem cidadãos no Brasil inteiro. E quando acontece um julgamento em que um caso em que morrem 10 crianças num incêndio e ninguém é responsabilizado, realmente é um negócio absolutamente chocante. Eu não sei os detalhes, eu li as sentenças lá, mas eu não sou advogado, então eu posso discordar aqui e ali, mas do ponto de vista técnico eu não posso dizer. Porém, eu posso me indignar com o fato de que ninguém foi punido com esse caso que foi em 2019, nós estamos em 2025. Então, passaram aí 6 anos, as famílias desses meninos vão ter uma vida marcada por isso eternamente, não há indenização que pague o que aconteceu com essas famílias e não temos punidos. Temos aí um crime, um assassinato de 10 crianças e, por enquanto, ninguém foi punido. Né, Massini? E Massa, Arnaldo, Everton. Queridos, eu acho que nós também, de alguma forma, falhamos como jornalistas, sabe? Eu acho que verdade seja dita, né? O Mauro César fala sobre isso constantemente e ele tem razão. Hoje era para a gente estar todo mundo lá na porta do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, toda a mídia falando disso o tempo todo. Porque isso é um descalabro, né? Você não conseguir, seja pelo trabalho da promotoria, ou seja pelos argumentos do excelentíssimo senhor juiz de direito, não conseguir provar que alguém é responsável pelo incêndio no Ninho do Urubu, é um sentimento de impotência mesmo, de incapacidade nossa, e acho que a mídia teria um papel muito mais importante do que já tem, se toda ela fizesse esse trabalho diariamente, cobrando a promotoria, o excelentíssimo senhor juiz, enfim, para que não é possível que 7 crianças morram ou queimadas, ou 10 crianças morram queimadas ou sufocadas, sem que tenhamos um responsável. 1 ou 2 ou 3, enfim. Quem foi responsável por esse crime, né? É difícil, cara. Difícil de seguir até a nossa vida, né? É um negócio... Bom, eu aqui sou o único que não sou o pai. Eu também não sou. O Massa também não. Mas, assim, é uma brutalidade. É uma dor que eu não consigo imaginar o que essas famílias possam estar sentindo. Eu só tenho poucas palavras. É revoltante. A sensação é de que as crianças estão querendo colocar a culpa nas crianças. Elas não deveriam estar ali.
Essa é a sensação que eu fico. Quando você não pune ninguém, a sensação é mesmo essa. É que as crianças não deveriam estar ali e que elas são culpadas porque elas estavam ali. Então, a única coisa que eu peço, quem não assistiu, vá ao Netflix e assista o documentário do Ninho. É muito forte. Eu chorei bastante no documentário e ele é... Assistam o documentário, até em homenagem aos meninos, enfim, a história dos meninos e tudo mais. E parabéns aos torcedores do Flamengo que também estão indignados. E tem muita gente na rede social indignada. E que jamais o clube esqueça desses meninos, porque eles não têm culpa, apesar de a sentença fazer parecer. E aí, Arnaldo? Não tem muito o que acrescentar, cara. É uma situação de desamparo. Como você falou, Tironi, a questão técnica, acho que ela fica em segundo plano. É claro que não adianta a gente, nessas situações, imaginar que vai ter um culpado e a gente vai jogar ele nas chamas, né? Não é uma sensação de talião, de vingança. Não é essa, porque muitas vezes as pessoas se nutrem desse espírito. E não é assim, a vida não é assim. Né? De justiciamento, né? Exato, embora sejam coisas irreparáveis, que as famílias todas estejam sentindo, algumas delas, possivelmente, muitas vezes essas famílias simplesmente querem um julgamento justo, uma responsabilização correta. Acho que no início a questão do clube para com as famílias em termos de indenização, não acho também a postura inicial não foi boa. Claro que não. A gente apontou muito isso aí. Por mais que a indenização não remedie a perda, mas é uma forma também, né, de responsabilização, né? Contestando o valor, querendo parcelar. Exatamente. E não sei o que, não queria pagar. Desde o início a gente tem esses descalabros e os meninos teriam hoje, né? E acho que é o mais simbólico, você falou de 2019. Hoje eles teriam a idade para jogarem futebol profissionalmente, né? E tudo isso foi interrompido dessa forma trágica e completa. Não sei nem se as famílias se manifestaram ou se elas ainda estão numa coesão de postura, como tiveram em alguns momentos das indenizações, mas de fato é uma derrota da sociedade, né? Eu acho nessa... As famílias sim se manifestaram e a gente vai colocar na tela aí um comunicado que eles emitiram de maneira conjunta, né? Entendemos que o papel da justiça não se limita à aplicação da lei em casos individuais, mas exerce uma função pedagógica essencial na prevenção de novos episódios semelhantes, no envio de mensagem clara à sociedade de que negligências de segurança, falhas na estrutura técnica e responsabilidades não serão toleradas, e não cumprir essa função configura para nós grave afronta à memória das vítimas e ao sentimento de toda a sociedade. Relembremos que os jovens falecidos, adolescentes em formação, atletas da base, dormiam em containers improvisados, sem alvará adequado, com indícios de falha elétrica, grades de janelas que dificultavam a saída, entre outras condições de insegurança. A absolvição dos acusados, sob o argumento de que não se conseguiu individualizar condutas técnicas ou provar nexo causal penalmente relevante, renova em nós o sentimento de impunidade e fragiliza o mecanismo de proteção à vida e à segurança dos menores em entidades esportivas, formativas ou assistenciais no país. Então isso que... Essa é a nota que as famílias dos sobreviventes emitiram em conjunto sobre o caso. Eu achei ela bem precisa nesse aspecto. Né? Quando acontece um negócio desse, e aí para leigos ou não leigos como nós, com falhas tão gritantes como janela que não abria, os caras no container e o ar-condicionado que pega fogo e todas essas coisas, com coisas tão evidentes que na nossa casa... Com tantas provas... que na nossa casa a gente não permitiria que isso acontecesse, que acontece dentro do clube e que aí não dá para dizer que foi esse ou aquele. Tem responsável, não tem responsável. Como se fosse, né, um maremoto que apareceu, um meteoro que caísse na face da Terra e um maremoto que inundasse tudo e que ninguém pode fazer nada. É uma sensação de... uma porrada de revolta e de desalento, que realmente aí essa nota é muito clara, né? Porque aí você fala,
por que a gente vai acreditar que vai acontecer alguma coisa? Então é isso aqui, é assim mesmo e vamos seguir em frente porque a gente está numa selva e qualquer coisa pode acontecer que ninguém vai se responsabilizar. A selva é muito mais civilizada, muitas vezes, do que... Mas muito mais. A selva, um pequeno, animal, a sociedade. O mínimo alento é lembrar que é a primeira instância. Sim, exatamente. O atenuante é esse. Tem um primeiro Então, mas sabe o que pode mudar isso? A gente falar disso todo dia. Pois é. A gente falar o nome do juiz, a gente falar o nome do promotor. E só trazendo a opinião pública para este ambiente é que a gente pode mudar essa questão. Entendeu? E assim, o Vessone falou, e lembrou bem, né? Nas redes sociais tem muita manifestação de torcedores do Flamengo também indignados e revoltados com essa decisão da justiça. Eu vou repetir, eu não estou aqui julgando se está certo ou não. Eu não sou advogado, eu não estudei. Então eu não posso dizer se do ponto de vista técnico essa decisão faz sentido ou não. Mas o que eu posso dizer é que do ponto de vista de um olhar da sociedade, todo mundo fica maluco de revolta quando descobre que 5 anos depois houve um julgamento que ninguém foi punido pela morte de 10 crianças. Esse negócio, para mim, é revoltante e não tem nem por onde começar a falar. A gente aqui só lamenta, se solidariza com as famílias da maneira que a gente pode fazer. Não é nada a nossa solidariedade, mas é pelo menos um sinal de que por aqui também há uma enorme indignação diante da absolvição, vou repetir, a absolvição de todos os acusados de um incêndio que houve no CT do Flamengo, em que 10 crianças morreram sufocadas por causa de um incêndio. Foi isso que aconteceu. Não é nada diferente disso. Ninguém está dourando a pílula ou passando pano por que aconteceu. 10 crianças morreram em um incêndio e ninguém foi punido por isso. Ninguém foi responsabilizado. O Massini lembrou aqui, eu acho que vale destacar, desde daquele acontecimento, tem um jornalista, que é o Mauro César Pereira, que frequentemente relembra a cada mês, faz 10 meses. Ele usa o dia 8, né? Faz 5 anos e não sei quanto, e ninguém foi punido. Então, mas é pouco, né, cara? Porque eu acho que teríamos que todos nós sem dúvida, carimbar isso, sabe? Eu sei que é futebol, que às vezes é uma coisa mais alegre, mais lúdica, mas se a gente não fizer essa cobrança, cara, não vai mudar, entendeu? Por mais que você leia o despacho do juiz ali, a sentença, e você procura falar, talvez faça algum sentido isso aqui, mas, cara, alguém errou no processo todo, né? De não conseguir provar a culpa de alguém, de famílias que entregaram seus filhos sob responsabilidade do clube e que receberam seus filhos no caixão. Cara, isso é uma coisinha, não como temos Flamengo no Maracanã hoje, talvez os torcedores possam demonstrar... Acho que é possível que tenha. Demonstrar a sua indignação, ou até lembrar dos meninos, enfim, fazer uma manifestação bonita no Maracanã. E até em termos de cobrança, como o Massa está dizendo aí, possa começar hoje. 70 mil pessoas pode ser, no Maracanã. Talvez se todos nós nos indignarmos mesmo para valer e isso não cair no lugar comum, talvez essa pressão faça com que, em segunda instância, esse quadro mude.